Vamos ao habitual comentário no Jornal da Noite e começaremos naturalmente com a situação em Azovstal, que foi de resto a notícia com que abrimos este Jornal da Noite. E há saídas de militares, vão acontecendo, mas é uma situação que está longe do fim, José Milhazes. É porque, primeiro, os russos mudam as condições acordadas com a Ucrânia por intermédio das Nações Unidas e da Cruz Vermelha, e isto poderá trazer surpresas até mesmo durante a noite. Que tipo de surpresas? Os militares que estão dentro da Azov, aqueles que restam, duvidam que a Rússia, digamos, os vá poupar. E então prometem uma surpresa, mas não avançam pormenores. Aí nós podemos imaginar, embora seja muito difícil, uma ação de desbloqueamento. Isso seria muito difícil, muito arriscada, mas a ser realizada e a ter êxito seria, digamos, mais, não é uma bufetada, era um murro nas tropas russas. Agora, de lá de dentro tentarem sair a coberto da noite, é também uma operação muito arriscada, porque os russos têm aquilo tudo cercado várias vezes. Por isso é muito difícil adivinhar o que é que eles podem empreender. Nuno, neste caso, para que as pessoas percebam, porque temos dado as notícias que já saíram mais de perto de 2 mil pessoas, mas estes que permanecem, estes ucranianos, são parte do comando destas tropas. Do comando de uma das unidades destas tropas, que é o Regimento Azov, que é uma unidade da Guarda Nacional. O famoso Regimento Azov, às vezes tratado como batalhão, já foi um batalhão, agora é um regimento da Guarda Nacional. O que se pode dizer é que a regra que estava combinada é que todos os homens iriam para território ucraniano, mesmo território ocupado, mas território ucraniano. Aparentemente, a Rússia quer transferir alguns deles para uma cidade chamada Taganrog, uma pequena cidade em Rostov, que já é em território russo. Isso não fazia parte dos planos. É evidente que há neste momento uma garantia para os ucranianos, é que todos aqueles que estão a sair estão a ser registados pela Cruz Vermelha Internacional e não pelo Estado-Maior Russo. Ou seja, a Cruz Vermelha Internacional pergunta os nomes, os números, contacta Kiev. Aliás, há uma comissão dos serviços de informações de ucranianos que está em contacto com a Cruz Vermelha e que confirma que aquilo são homens ucranianos. Portanto, há uma lista. Mas isso é extremamente importante, ou seja... Claro, ninguém pode... Assim, se alguém desaparecer... Claro. Exatamente. Se um só desses homens desaparecer sem deixar rastro... Mas estás a ver o que foi preciso negociar para que isso se conseguisse. Claro. Agora, há um problema, é que perante a exigência de irem para território russo, aparentemente o comando do Azov, que tinha começado a sair ontem, como aliás penso que tínhamos dito aqui, neste momento interrompeu esse processo. Estamos a falar de algumas dezenas de homens, não interessa agora quantos, mas são algumas dezenas de homens. E o que é que eles podem fazer? Eu acho que ninguém quer dizer palavras a mais que possam prejudicar estas pessoas. Esperamos, e gostava de mostrar uma fotografia que eu acho que é uma das fotografias mais bonitas, mais espetaculares deste conflito, que é um homem realmente do regimento da Azov a receber um raio de luz. É extraordinário, é uma fotografia extraordinária. A minha ideia até seria terminarmos com esta fotografia hoje, este segmento, mas aliás, digo já ao nosso realizador que também vamos terminar. Ele está dentro de uma das zonas que foi bombardeada, há uma parte que deixa passar a luz e ele recebe a luz como se fosse uma dádiva, mais um dia de vida. Exato. E está aqui basicamente toda a guerra nesta fotografia. Mais um dia de vida. José Milhazes, entretanto, que sinais chegam da Rússia quanto às pretensões? Continuamos sem perceber se a ofensiva é para continuar, se é para se concentrar no Donbass. Os sinais que vêm da Rússia é para continuar. E, ao que tudo indica, é para continuar e durante muito tempo. Os russos começam a abrir trincheiras, valas, e isso é sinal de que o conflito está para durar. Porque as conversações, neste momento, já não estão suspensas
nem vão ser recomeçadas tão cedo, porque as condições de ambas as partes continuam a ser extremadas. Hoje, a Rússia disse que estava disposta a reatar as conversações, mas se esse for o desejo de Kiev. Kiev diz, este é o nosso desejo, mas nós só vamos para conversações quando todas as tropas russas abandonarem todo o território da Ucrânia. E como podemos imaginar, Putin jamais irá engolir um sapo destes. Daí que esperar conversações de paz ou de cessar-fogo para breve continua a ser uma ilusão. Nuno, falemos daquilo que tens aqui referenciado como referendo Rússia. É o quê? O Sr. Peskov, o porta-voz do Kremlin, disse hoje, interrogado pelos jornalistas, que, embora a Rússia não queira ocupar a Ucrânia, quer ouvir a opinião das pessoas que estão nos territórios que está a ocupar. E, portanto, deu já a entender que a Rússia está a preparar um plano para ir perguntar às pessoas que invadiu: estão a gostar da invasão? Querem outra coisa? Ora bem, tudo isto nos faz lembrar o que aconteceu na Crimeia em 2014, sim, em que houve este referendo, entre aspas, um referendo que se deu em março, no dia 16 de março, ou seja, várias semanas depois da invasão. Quer dizer, este referendo deu-se também para perguntar às pessoas que tinham sido invadidas se queriam ou não ser independentes. É chamada legitimação a posteriori. Exato. E tu lembras-te daquele filme O Ditador, que é um filme com aquele cómico inglês que fazia também... Enfim, mas não interessa. O Ditador tem lá uma cena em que as pessoas estão a votar e depois aparece um carro de combate e as leva para outro posto de votação. E isso é muito comum na Rússia ainda atualmente. Mas deixa-me só mostrar. Chama-se o carrossel em Rússia. É que antes do referendo estavam estes homens, não sei se te lembras, os famosos homens de verde, os simpáticos homens de verde, que a Rússia primeiro dizia: não, isso não são nossos, isso são provavelmente milícias populares. Depois disseram: talvez sejam nossos, mas não sabemos bem de que unidades. Nós sabemos de que unidades: uma unidade aerotransportada, uma unidade de forças especiais, uma unidade de infantaria motorizada. Isto passa desta foto? Isto é na Crimeia em 2014, portanto, 2 semanas antes do referendo. Quer dizer, foram estes homens que deram origem ao referendo e foram eles que guardaram com unhas e dentes o referendo. Portanto, não brinquemos. Um invasor só pode ganhar legitimidade se sair do sítio que invadiu. Não é fazendo referentes à boca das urnas e à boca das armas. Claro. Zé, temos falar de tanques. Porquê? Tanques das forças russas? Bem, porque, digamos, a Ucrânia se transforma cada vez mais num cemitério de tanques. E em quantidades muito grandes a Rússia está a perder armamento e está a perder homens. Como eu já disse ontem, a fábrica de tanques agora passou a, digamos, equipar os tanques mais modernos, os T-90, com ícones ortodoxos. O efeito, não sei se será como este. Isto é um campo de tanques depois de uma tentativa da Rússia ter atravessado o rio de Severodonetsk. Ficaram lá 80 tanques e, segundo... Que é no Donbass. Para que é no Donbass, sim, no norte. Portanto, na zona mais dita pró-russa. Exatamente. E dizem que ficaram pelo menos 500 militares russos nesta matança. Isto em pouco mais de 3 dias. E que constitui, efetivamente, uma das vitórias maiores da Ucrânia neste conflito. Mas, ainda assim, Nuno, destes sinais que nós vamos dando diariamente alguns sinais da fragilidade do grande exército russo, ou pelo menos de um poderio não tão devastador como inicialmente se pensava. É verdade. Alguém me dizia, é uma espécie de Etiópia com armas nucleares. Mas, enfim, é uma caricatura selvagem, uma caricatura injusta, provavelmente, mas... Mas não há dúvida que essa ameaça da guerra nuclear é a verdadeira ameaça, não é? Que ninguém quer testar. É verdade. Porque na convencional... Pode ser um último recurso, não é? Porque na convencional as coisas não estão a correr bem. Este episódio que o Zé Milhares referiu e que nós tratámos com algum detalhe no leste-oeste
traduziu-se na destruição sistemática de 9 pontes. Quer dizer, os russos tentaram criar 9 pontes para atravessar este rio e todas elas foram destruídas. E, no entanto, eles tentaram mesmo assim atravessar e foram perfeitamente dizimados. E agora pergunta-se na Rússia quem é que foi o responsável. Nós sabemos quem é o responsável por aquilo que te vou mostrar. Isto é um dos aviões mais modernos da Rússia, o Sukhoi 34. Cada um deles custa 36 milhões de dólares, sem armas. Os ucranianos já terão abatido entre 10 e 13 e um deles foi abatido agora. Os ucranianos não só abateram o avião com Stinger, mas obtiveram o registro, a interseção dos pilotos no momento em que estavam a ser abatidos. Vamos ouvir. Esta voz feminina é o alarme, portanto, que está registado. E eles vão dizendo, fui atingido, e depois, a certa altura, dizem, vou sair do avião, vamos lá. Este avião tem que se dizer que é um avião... Vai ejetar-se. Este é um avião bilugar, portanto, em que não sei se podemos voltar outra vez ao avião, em que os pilotos estão situados lado a lado e não... Estás a ver? Portanto, estão situados lado a lado. E não atrás um do outro. E não atrás um do outro. Portanto, têm os dois a mesma visão, digamos assim, do que está a passar. E eles são atingidos pelo míssil e têm que tomar uma decisão rápida. O avião acaba por ser destruído e essa interseção tem um valor histórico, penso eu, muito grande. Mas só para mostrar mais uma vez aquilo que estavas a dizer, há aqui também uma grande fragilidade, ou como alguém diz, um colosso com pés de barro. E para terminar, queres falar do Zelensky? Tem aqui a informação que querias falar do Zelensky. Hoje é o dia em que os ucranianos celebram a Vyshyvanka. A Vyshyvanka é aquela camisa com bordados que geralmente tem um significado mitológico, e o Zelensky veio desejar um bom dia de Vyshyvanka, mas com uma Vyshyvanka especial, porque é caqui, portanto tem o tom militar, e tem as folhas de carvalho, que para os ucranianos são o símbolo da vitalidade, da força. E ele despediu-se pedindo às pessoas para terem força. E que no caso dos José Milhazes seria os José Milhazes aparecer com uma camisola poveira, daquelas, é verdade, não tenhas dúvida. Que só se devem usar no inverno. Rodrigo, não tenhas dúvida. Vamos terminar. Enquanto eu termino, peço ao nosso realizador que ponha de facto a foto, porque até ao momento é a foto desta guerra. O Nuno Rogério e o José Milhazes voltarão amanhã ao Jornal da Noite, mas não há melhor maneira hoje de fecharmos este segmento do que com esta foto, que é das coisas mais impressionantes, assustadoras e bonitas que esta guerra nos trouxe até o momento.